Olá, seja muito bem-vindo ao canal Histórias Bíblicas. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meu irmão e minha irmã que vai ouvir esse conteúdo. Como você pode ver, o canal se chama Histórias Bíblicas. E aqui nesse canal você vai ver não somente histórias de personagens bíblicos, mesmo aqueles mais famosos, aqueles mais conhecidos, como é o exemplo do nosso amado Jesus, mas também histórias de pessoas, de personagens bíblicos que poucos dão valor, ou até mesmo não são mencionados em púlpitos, enfim. Então, se você gostar do vídeo, deixa o seu like, compartilha, deixa aqui também o seu comentário. E desde já eu peço também a sua colaboração, a sua ajuda. Eu sou novo aqui no YouTube, sou novo aqui na plataforma. Então, se você quiser deixar aí a sua contribuição com o seu like, com a sua inscrição e com o seu compartilhamento, talvez alguém precise ouvir uma reflexão bíblica, alguém precisa ouvir sobre a história de alguém dentro da Bíblia que vai se encaixar com o contexto daquela pessoa. E não somente aquele seu amigo crente, aquela sua amiga de igreja, né? Mas também, principalmente, levar a palavra do Senhor àqueles que precisam dela, ou seja, àqueles que estão no mundo, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Amém? Então vem comigo e eu vou trazer para você aqui as histórias bíblicas, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de José, ali a partir do capítulo 30 do livro de Gênesis. José era filho de Jacó e Raquel. Nasceu em uma família numerosa, complexa. Raquel era a esposa amada de Jacó, como todo mundo conhece. E finalmente Raquel dá à luz a José, ali nos anos que ela estava na esterilidade dela. Vocês mulheres, você mulher que está me ouvindo, você com certeza, se já chegou nessa fase da sua vida, você com certeza sabe o que é isso. E esse menino chamado José, ele foi ali o filho favorito de José, porque José foi concebido ali nos anos de velhice de Jacó. E então, ele acaba se tornando ali o filho favorito e recebe do seu pai uma túnica especial, uma túnica que, na verdade, era para ser entregue ao seu filho primogênito, no caso Simeão. Então, ele, por conta disso, ele acaba gerando nos filhos dele um ciúme. Só que voltando um pouquinho ali na história, José teve dois sonhos proféticos. No primeiro, ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. E o feixe de José se ergueu e ficou em pé, enquanto os feixes dos irmãos dele se curvavam ao redor do feixe de trigo dele. E no segundo sonho, o sol e a lua e 11 estrelas ficaram em volta de José. E os seus irmãos interpretaram esses sonhos como sinais de que José reinaria sobre eles, aumentando ainda mais a inveja, aumentando ainda mais o ódio dos irmãos dele contra José. Por quê? Porque, como eu havia dito ali, Jacó acaba considerando José um filho favorito. Ele coloca uma túnica como se José fosse o primogênito daquela imensa quantidade de irmãos, daquela imensa quantidade de filhos que Jacó havia tido. Pois bem, essa inveja, esse rancor que Jacó acabou gerando por preferir José no coração dos irmãos de José, acabou fazendo com que os irmãos de José tivessem um plano não para matá-lo, mas para dar uma lição a ele, porque na verdade a princípio eles queriam matá-lo, mas como eles eram de uma mesma família, eles não queriam derramar sangue inocente, eles não queriam derramar o sangue do filho favorito do pai Jacó. Pois bem, então eles têm uma ideia. Eles pegam José, o lançam numa cisterna, num buraco, e deixam José ali, né, para morrer. Mas
Judá, um de seus irmãos, se põe contra essa decisão dos irmãos e faz com que eles mudem de ideia. Então, eles decidem vendê-lo como escravo. Então, assim, toda esse rancor que os irmãos, toda essa inveja, e eu quero dar vazão aqui a essa palavra, inveja, porque é através da inveja que muitos males, muitos problemas são gerados, inclusive dentro das nossas próprias famílias. Pois bem, então os irmãos de José, vendo uma caravana de ismaelitas que comercializavam escravos, estava passando naquele caminho. Então, os irmãos de José decidem vendê-lo para os ismaelitas por 30 moedas de prata. Olha só que coisa. Então, acaba que eles tomam essa decisão e pegam a túnica de José, rasgam a túnica de José e fazem com que Jacó pense que José foi morto por um animal selvagem. Então, José, no caminho, quando ele já estava no caminho, já estava ali preso pelos ismaelitas como uma mercadoria. E é assim muitas vezes na nossa vida. Nós, muitas vezes, nos colocamos nessa posição de mercadoria. Ah, mas como assim, meu irmão? Vou dizer o seguinte para você, meu irmão e minha irmã. Você imagina quando você abre mão de um propósito do Senhor por causa, por exemplo, de dinheiro, de algum negócio, você acaba se colocando como mercadoria, você acaba se colocando, entre aspas, como escravo do dinheiro, não é? Então, essa era a realidade de José. A diferença é que José foi posto inocentemente nessa condição, tá? Então, José é levado para o Egito e vendido pelos ismaelitas para o Egito, para um comandante do exército egípcio chamado Potifar, um oficial do faraó, né? E Deus estava com José, independente de toda essa situação. Aí você imagina, meu irmão, minha irmã, ele inocentemente acaba sendo vendido como escravo, acaba sofrendo todo esse ódio, toda essa inveja por parte dos irmãos dele, mas mesmo assim, Deus estava com José. E José, onde botava a mão, prosperava. E foi assim também quando ele era escravo de Potifar, porque Potifar o comprou dos ismaelitas. Então tudo que José colocava a mão, prosperava. E com isso ele ganhou a confiança de Potifar. Pois bem, a esposa, porém, de Potifar, quis seduzir José, porque ele provavelmente era um jovem, ali com aproximadamente, dizem os teólogos, que ele foi vendido como escravo aproximadamente ali por volta dos 17, 18 anos de idade. Então ele, apesar de ser o filho mais novo da família de Jacó, ele já era um rapaz. E essa mulher, a esposa de Potifar, que a Bíblia não menciona o nome dela, tentou seduzi-lo. Porém, José resistiu e fugiu. Fugiu e acabou deixando um pedaço da sua roupa nas mãos dela. E ela, injustamente, o acusa dele tê-la seduzido, dele tê-la violentado. E não é o que tem acontecido nos dias de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Tem acontecido nos dias de hoje. José tem sido injustiçados, não só com relação a essa área, né, essa área sexual, mas também em diversas outras áreas. Mas voltemos aqui ao caso de José. Então ele foi falsamente acusado de assédio e lançado na prisão. Porque, olha só, Potifar poderia ter mandado matar o seu escravo, porque José era escravo de Potifar. Porém, pela confiança que Potifar tinha em José,
ele mandou apenas prendê-lo. E na prisão, José acabou ganhando também ali, porque como Deus estava com José, José era, apesar de ser jovem, era um jovem íntegro, era um jovem temente a Deus. Então, a partir do momento que ele vai para a prisão, ele acaba ganhando a confiança do carcereiro e se tornou não só amigo do carcereiro, mas responsável pela prisão e pelos prisioneiros também daquele cárcere, né? E então, naquele período, ele estava preso e ele acabou convivendo com uma situação inusitada. O faraó estava fazendo aniversário, que obviamente na passagem bíblica nós vemos que não tem esse nome, mas o copeiro e o padeiro do faraó acabaram cometendo algo grave na presença de Faraó. E Faraó manda prender o padeiro e o copeiro. E então, José, ali convivendo com eles dois, o copeiro e o padeiro de Faraó, eles tiveram um sonho. Ambos tiveram um sonho. O copeiro teve um sonho e o padeiro teve outro sonho. E 2 anos depois, o faraó também teve 2 sonhos. Então, o copeiro teve um sonho de que seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro foi executado pelo faraó. E 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Ele chamou os sábios, chamou os adivinhos e ninguém conseguia interpretar. Mas que sonho era esse? O sonho do faraó era, no primeiro sonho, ele estava à beira do Nilo, do rio Nilo, e apareciam 7 vacas gordas, robustas, vistosas. E saíam desse mesmo rio 7 vacas magras, feias e horrendas. Então, essas 7 vacas magras começaram a devorar as vacas gordas. E então o faraó acordou desse sonho. E então, ele chama os adivinhos, chama para interpretar, e não há quem interprete esse sonho. Então, ele tem um outro sonho, e esse outro sonho também é semelhante a esse. A diferença é que ele estava num campo de trigo e via ali espigas de trigo vistosas e cheias. Porém, começaram a nascer também espigas ressequidas. E essas espigas ressequidas comiam as espigas vistosas. Então eram 7 espigas vistosas e eram 7 espigas feias e ressequidas pelo vento oriental. E então ele acorda e de novo chama os sábios, chama os adivinhos, e ninguém consegue interpretar esse sonho. E é assim na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Às vezes tem situações na nossa vida que aparecem no trabalho, que aparecem em casa, que somente quem tem um dom do Senhor, somente quem tem a presença do Senhor é que vai conseguir resolver esse problema. E foi assim com José. Então esses 2 prisioneiros com ele, o padeiro e o copeiro, têm os seus sonhos interpretados por José. E quando o copeiro teve o seu cargo restaurado, José vira para ele e fala assim: não se esqueça de mim. Porém, 2 anos depois, como eu havia dito, o faraó tem esse sonho e o copeiro acaba se lembrando de José, que José interpretou os sonhos deles na prisão. Então o faraó manda chamar José, e é aí que tem a reviravolta de Deus na vida de José contra toda a injustiça cometida contra ele e contra os irmãos dele. Então José interpreta os sonhos do faraó, que as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras e as 7 espigas vistosas e as 7 espigas ressequidas representavam os 7 anos de fome,
e 7 anos de fartura. Perceba que quando José interpreta o sonho de Faraó, o Faraó automaticamente o coloca como governador do Egito. Veja, Faraó tinha posição, a posição de mandar matar e deixar viver. E assim como também a própria palavra do Senhor diz que Deus é quem coloca o homem mais simples no poder. Então, vocês percebem que Faraó, na história de José, coloca José apenas abaixo dele. Veja bem, uma coisa é você ter posição de autoridade, outra é você possuir a autoridade. E Deus havia dado essa autoridade a José, porque, como eu havia mencionado no início, José tinha Deus como seu aliado, José era temente ao Senhor, e tudo que José punha à mão prosperava, porque Deus estava com ele. Então, meu irmão e minha irmã, não se turbe o teu coração, como disse Jesus. Creia em Deus, seja temente ao Senhor, que ainda que injustiças sejam cometidas contra você, no seu trabalho, na sua família, nos seus irmãos, com o convívio com a sua família, Deus sabe, Deus vê e Deus ouve tudo que você tem passado. E isso eu carrego, é uma coisa que eu particularmente carrego comigo. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Digita aqui para mim nos comentários. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Não importa o tamanho do seu problema, da injustiça que cometeram contra você. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém, meu irmão? E a história de José nos ensina essas valiosas questões. Primeiro, a importância de manter a fé e a integridade, mesmo em tempo de adversidade, mesmo em tempos de inveja de pessoas, mesmo em tempos de injustiça, mesmo em tempos até mesmo de escassez, que foi no caso de José a escassez de alimentos. E ele, com a sabedoria de Deus, foi colocado como governador para gerir a produção de alimentos, e com isso tudo ele alimentou não só o Egito, mas também alimentou as nações da terra que estavam passando pelo mesmo problema de seca, mesmo problema de falta de alimentos, né? Então, saiba que Deus estará com você a partir do momento que você estiver com Ele. E ser temente ao Senhor é o princípio da sabedoria, já dizia Salomão. Então, em segundo lugar, a história também mostra o poder do perdão, porque José, mesmo sendo governador do Egito, quando os irmãos dele foram procurar alimento no Egito, José os perdoou. Então, meu irmão, apesar de você estar passando por, talvez, momentos de inveja, momentos de injustiça, momentos de escassez, que provavelmente foi alguém que colocou você nessa condição, libere perdão, meu irmão. Libere perdão, minha irmã. Ah, mas eu não consigo perdoar. Bom, Jesus, que é o nosso maior exemplo, disse: se vocês não perdoarem uns aos outros, eu tampouco os perdoarei. Então, meu irmão, saiba que o perdão, ele te liberta. Ele te liberta da inveja, ele te liberta da mágoa. E o que é a mágoa? É uma má água. É uma água que você bebe achando que a pessoa que o feriu, que vai, entre aspas, morrer. Na verdade, você já matou essa pessoa no seu coração. E a única maneira de você ressuscitar, não o sentimento, talvez, que você tinha por aquela pessoa, porque provavelmente esse sentimento não vai mais voltar, mas a maneira de você estar livre, viver a sua vida livre de raiva, de rancor, de mágoas, é com o perdão. Escreve aqui nos comentários: o perdão é o antídoto da mágoa. O perdão é o antídoto da mágoa. E, finalmente, José exemplifica a importância de usar os nossos talentos e as nossas habilidades, as habilidades que Deus nos deu, para ajudar os outros.
e inclusive ajudar até mesmo aquelas pessoas que nos fizeram mal, como foi o caso dos irmãos de José. José foi escravizado, José foi injustiçado, José foi preso, mas porque ele temeu ao Senhor e porque Deus estava com ele, Deus o honrou. Por quê? Porque ele tinha na cabeça dele a importância da integridade. E não só isso, ele usou a habilidade que Deus deu a ele desde criança, como era a interpretação de sonhos, para mudar a história de uma nação inteira e não só de uma nação inteira, mas também de um povo inteiro, de várias nações da terra, para que as nações da terra não estivessem em escassez, em fome e até mesmo morressem. Então, graças a José, com essa história, ele pôde preservar não só o povo do Egito e o povo hebreu, que acabou indo posteriormente morar no Egito. Por quê? Porque a família de José também foi morar no Egito. Ele preservou não apenas o povo dele, mas ele preservou até mesmo o povo que nem cria no Deus que ele cria, que é o Deus criador de todas as coisas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você, meu irmão, você, minha irmã, que estará ouvindo essa reflexão, essa história, ela nos incentiva a perseverar diante das dificuldades. E eu encorajo você, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, a perdoar, a perseverar diante das dificuldades, a usar as feridas que te causaram para curar outras pessoas. Então eu deixo aqui mais essa reflexão, como você já pode ter visto no nosso primeiro vídeo da história de Davi. Eu deixo agora essa reflexão para a história de José. Então, meu irmão, se inspire na história de José. Se for necessário, vá lá novamente no capítulo 30 de Gênesis e leia completamente a história de José. Aqui é apenas uma reflexão, aqui é uma história bíblica resumida para você. Amém? Que Deus te abençoe e, mais uma vez, comente, compartilha, dê o seu like e Deus te abençoe.